Senhor, nosso Deus e Pai, mais uma vez estamos reunidos aqui, Senhor, para ouvir a Tua palavra. Amém. Pedimos, Senhor, que o Teu Espírito se faça presente, Senhor, nos ajudando a entender, Senhor, a Tua mensagem e iluminando, Senhor, o Wesley para que ele possa falar inspirado por Ti. Amém. Pedimos perdão pelas nossas fraquezas e faltas, Senhor, pedindo o Teu auxílio, Senhor, a cada dia de nossas vidas, nós possamos caminhar numa pátria celestial, Senhor, e nos aprofundarmos cada vez mais na Tua palavra, Senhor, aprendendo dos tesouros que deixasses ocultos ali, Senhor, para que nós possamos ter noção, Senhor, das profecias, dos acontecimentos e nos prepararmos para a volta de Cristo. Amém. Essas bênçãos nós pedimos e te agradecemos em nome, por amor de Jesus. Amém. Amém. A gente vai olhar a segunda regra de Miller. Alguém pode ler a segunda regra de Miller para mim, que está no quadro? Toda escritura é necessária e pode ser entendida por uma diligente aplicação e estudo. Como a gente entende essa regra? O que vocês entendem quando vocês leem essa regra? Quando a gente tem um tema a estudar, tem que usar toda a Bíblia. E se aplicar à pesquisa, né? Estudar aquele tema dentro dela, toda. E nenhuma palavra que a Bíblia é geralmente todas elas são completas. Deve ter algumas regras, se é diligente aplicação, deve ter algumas regras para te fazer O que me chama a atenção aí também é essas três últimas palavras, diligente aplicação e estudo. Não é superficialmente, não dá certo, né? Eu sei disso por experiência própria. Superficialmente não funciona. A gente precisa sentar e tomar tempo para estudar. Ok. Alguém mais? Irmão? Além do fato de estudar e entender bem o assunto, né, ele tem que ter um fruto, né, também, né? Não basta só entender, ele tem que fazer uma mudança em mim, né, também. Irmão? Israel? Sim. O que você entende quando você lê essa regra? Como falava, que tem que realmente se interessar pelo assunto e mergulhar nele, ser humilde para entender e usar todo o entendimento para cavar bem fundo, para entender tudo que está escrito. Laura? Então, diligente estudo e aplicação. Diligente, primeiro, muita oração e pedindo ao Espírito Santo que realmente mostre e ilumine. Paciência, muita paciência, sem se preocupar com o tempo que a gente vai gastar, como já falasse muitas vezes, mas enquanto aquilo não está bem claro, como o Miller estudava, né? Não passar para um outro tópico e minuciosamente. Esse é o meu texto. Alguém tem um... Acho que tem que ter os instrumentos certos, você tem que ter o método de interpretação correto, que é essa diligente aplicação. E toda a escritura, toda ela, sem nenhum verso, não é importante para a gente. Então, nada do que está ali que Deus colocou, a gente pode passar por alto quando está estudando. Aqui. Para mim é interessante o fato que a gente lê a regra e a gente gosta bastante de uma parte da regra e não olha muito para outra parte da regra. É verdade, sim. O que chama a atenção ali é que ela toda pode ser entendida, né? Que essa é a parte que ninguém comentou. A Mari falou, mas falou de um jeito diferente. Disse que toda escritura pode... Tudo que tem na escritura é importante. Deve ser examinada. Mas não é isso que a regra diz. A regra não diz que toda escritura deve ser examinada. A regra diz outra coisa. Ela é necessária, ela é importante. Nada do que está ali é oculto, né? Não existe uma palavra ou um verso dito por último. Exatamente. Eu diria, a regra também não diz. A regra, essa regra, não estou dizendo que diz. Isso é a primeira regra que diz. A regra diz, toda escritura pode ser entendida. E
É necessário e pode. Na tradução em português, algumas dizem deve, mas isso não está correto. Mas tem diferença de deve e pode, né? No inglês é might be understood. Então, Mas pode ser entendida pode. no momento que Deus quer revelar. Não sei. Então isso começa a mudar um pouco como a gente lê a regra. De onde a gente tira esse conceito de que no momento? No tempo em que a gente está vivendo. Porque quem de fato acredita que toda a escritura pode ser entendida? Eu. Então, se eu fizer a pergunta, em 1798 é quando o livro de Daniel é aberto. Isso quer dizer que antes dessa data, o livro estava fechado, certo? Então, esse período qualquer pessoa que estivesse estudando o livro de Daniel com aplicação e diligência, será que poderia entender o livro de Daniel? Não, porque estava selado no momento. Então, você está mudando a sua resposta. Não, me diz que quando Deus revela, naquele momento, toda a escritura está aberta. Então, a minha pergunta então é, a gente de fato crê que não existe nada na Bíblia que, se a gente estudar bastante, com bastante aplicação e diligência, a gente não vai poder entender? Existe alguma coisa da Bíblia que a gente não pode entender? Nesse momento, nesse momento, eu acredito que sim. Bom, porque a senhora White não fala que tem algumas coisas que só no céu que nós vamos entender? As doutrinárias Revelados são para Eu acho que a fonte doutrinária que nós queremos saber hoje, mas não é possível. Só pela intermédio de Jesus na nova terra. E também eu fico muito impressionado com um texto que diz assim, João 12, 24. Na verdade vos digo, que se o grão de trigo caído na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Deus quer dar para o seu povo muito fruto, mas nós precisamos morrer para o eu. Enquanto nós tivermos essa vaidade de sermos os pregadores da verdade, sem morrermos em Cristo Jesus, nós estamos enganados. Eu acho que isso é importante porque Deus vai revelar para essas pessoas que morrem para o eu, que estão adquirindo o caráter de Cristo. O ponto que eu quero fazer com a regra é quando a gente fala toda, não necessariamente quer dizer toda. A gente tem uma prova disso. Em 1797, não importa o quanto alguém esteja estudando aqui, o livro de Daniel só vai ser aberto desse ano para frente. A Bíblia, ou o que está escondido na Bíblia, não é revelado por nosso esforço. Não é a gente que abre a Bíblia. Quem abre a Bíblia é Cristo. Ele é o leão da tribo de Judá, que morreu e tem o direito de abrir o livro. Então, o nosso único papel é entender o que está aberto. Okay? Então, tudo que está aberto nas Escrituras pode ser entendido por diligente aplicação e estudo. Okay? Então, a gente tem esse diagrama aqui. Então, os pioneiros estudaram essas verdades. E o que Deus fez com esse diagrama? Em relação a esse diagrama? Ele colocou a mão em uma verdade, certo? Então, quando ele coloca a mão, será que alguém pode colocar todo o seu esforço e mover a mão de Deus? Não.
Simplesmente não pode. Se Deus colocar a mão, ninguém move. Ok? Então, a gente tem esses exemplos na Bíblia, no livro de Daniel, capítulo 2. Vamos abrir Daniel, capítulo 2. Se não me engano, verso 39. Quem pode ler para mim, verso 39? Depois de ti se levantará outro reino, inferior ao teu, e um terceiro reino de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. Então, tem um reino de bronze. Que reino é esse? Grécia, certo? Ele vai dominar onde? O mundo na época. No verso diz toda a terra. Então é toda. A parte habitada. Então, a minha pergunta é, toda aqui é toda? Não. Existe uma região. Existe um contexto aqui. O contexto é o mundo conhecido naquela época. Então, todo, assim como nessa regra, existe contexto para esse todo. Na regra, é tudo que é necessário para que você entenda, pode ser entendido. Tudo que é necessário para você pode ser entendido na dispensação que você vive. Ok, vamos para Judas 7. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, e havendo se prostituído como aqueles anjos, e indo após outra carne, postos como exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Então a gente tem um fogo, esse fogo é o quê? Esse fogo é eterno. O que quer dizer eterno? Enquanto tem matéria para queimar. Enquanto dura. Ok. Ou para sempre. Perdão. Mas a gente sabe que eterno não é como a gente de fato acha que eterno é. Não é a definição clássica de eterno. Quando a gente lê esse verso, Sodoma e Gomorra, eles estão queimando até hoje. Então, essa ideia, a gente precisa entender corretamente o que essas palavras querem dizer para nós, ok? Então a gente falou que Deus coloca a sua mão, ou Deus esconde algumas verdades nas Escrituras. A minha pergunta é, por que Ele faz isso? Porque não está no momento certo que aquela geração compreendeu. Na época de Miriam, eles precisavam passar por aquilo, né? Era uma prova para testar. Esse poder não exagera muito tudo, né? Imagino que nesse tempo o povo, se Deus desse todo o conhecimento para eles, eles seriam, realmente não conseguiam entender tudo, né? Nesse momento. Eu lembro que Cristo também disse, eu tenho muito a dizer para vocês, mas seria muito mais que vocês podem suportar. O conhecimento tem que ser progressivo. Ok. Na história milerita, quando o erro acontece, ou quando eles são desapontados a primeira vez, eles vão ter um conhecimento agora que não é progressivo, é súbito. Deus vai tirar a mão, eles vão ver. Então eles saem de um estágio e passam para outro subitamente. Eu gosto das respostas que foram dadas, mas... Então, uma das respostas é que Deus vai testar o povo se está correto. Eu diria que tem mais do que isso. Vamos abrir Apocalipse capítulo 12. As profecias precisam se cumprir também. Então, o povo, Daniel já tinha profetizado muitas coisas que se aplicam ao nosso tempo. Tem que respeitar esse tempo para que possam cumprir as profecias.
verso 7. 12, verso 7. Apocalipse 12, verso 7. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e os seus anjos. Então, o verso 7 diz que existe uma guerra. Quem é que está lutando nessa guerra? Então, no céu, a gente tem Miguel. E Miguel é o general de um exército de anjos. Miguel e os anjos. Contra? Dragão e quem? Seus anjos. Então a gente sabe que o assunto do grande conflito é uma guerra. Então a gente sabe, do início ao fim, a gente tem que olhar para essa história no contexto de uma guerra, certo? E guerra envolve planos e estratégias. Então, verso 9. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então o que a gente vê é que a guerra que começou no céu, o que é que vai acontecer com ela? Satanás vai vir para a terra e a guerra vai continuar na terra. A gente vai ler um texto que está no livro, no comentário bíblico de Ellen White. O 978 está em inglês. Diz o seguinte: o poderoso anjo que instruiu a João, ela está falando do capítulo 10 de Apocalipse aqui. Não era nenhuma outra pessoa senão Jesus Cristo. Esse comentário é do capítulo 10, o anjo que dá o livrinho a João para comer. Colocando seu pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra, mostra a parte que ele, Cristo, está desempenhando nas cenas finais do grande conflito com Satanás. Essa posição, de colocar um pé na terra e um no mar, denota o seu supremo poder e autoridade sobre toda a terra. Então, o assunto é posição e autoridade de Cristo. A controvérsia tem aumentado mais e mais e tem sido mais determinada de século a século. Irá continuar até as cenas conclusivas, quando o poder das trevas vai alcançar sua altura máxima. Satanás, unido com seus homens maus, vão enganar o mundo inteiro e as igrejas que não receberão o amor da verdade. Então, quando a guerra sai do céu e vai para a terra, isso passa a ser uma guerra por procuração. Porque Satanás vai agir agora através de homens. Não é ele, de fato, que está no campo de batalha. É uma guerra por procuração. Então aqui são homens. Mas o poderoso anjo, Jesus, demanda atenção. Ele clama com a grande voz. Aqui é para mostrar o poder e a autoridade de sua voz para aqueles que se uniram com Satanás e se opõem à verdade. Está faltando... Eu achei que esse era o texto que eu queria, é parte do que eu queria. Mas que a irmã White diz, eu não lembro o texto, talvez é na sequência dos parágrafos, eu achava que era aqui, é que essa guerra é entre Cristo e seus seguidores e Satanás
e seus servos. Eu não lembro, talvez alguém saiba onde esse texto está, mas é um texto conhecido e, infelizmente, eu não tenho agora. Lara, você consegue procurar? Ok. Então, existe uma guerra agora entre homens santos e homens maus. Então, o que eu vou dizer é, quando Deus deixa de revelar os seus planos, ou esconde os seus planos desses homens, Ele está simultaneamente escondendo os seus planos desses homens também. Ele faz isso porque se Ele deixasse aquilo aberto nas Escrituras, a mesma habilidade que nós temos de estudar a Bíblia e descobrir os propósitos dele, Satanás tem também. Não sei quantos sabem, mas a irmã White diz, Satanás é um diligente estudioso das Escrituras. Então, quando ele estuda mesmo. Então, se estivesse aberto para nós, estaria aberto para ele também. Então, o que Jesus faz é proteger esses planos que ele tem para que o inimigo não saiba as estratégias e não possa fazer um contra-ataque antes do momento. Então ele esconde essas coisas para que Satanás não se prepare antes que ele possa. Então, eu não sei quantos sabem qual a primeira profecia que se cumpre nos nossos dias. Gênesis 3:15. A primeira profecia é proclamada em Gênesis 3:15. Mas a primeira profecia da nossa geração. Qual evento? 1979. Então, a razão por que todos nós estamos aqui é por causa da profecia de Daniel 11:40. Versos... Daniel 11:40 a 45, perdão. E o que aconteceu foi, em 1989, uma parte dessa profecia se cumpriu na guerra entre o papado e os Estados Unidos contra a Rússia. Quantos são familiarizados com, pelo menos em parte, ou já ouviram falar dessa profecia? Ok. Os dois irmãos não? Não. Ok. Talvez... Acho que seria... A gente não vai ter tempo de fato olhar para essa profecia, abrir e mostrar essas profecias aqui. Mas o que acontece é... A guerra de capítulo 11 de Daniel é entre o rei do sul e o rei do norte. Então, Daniel 11:40, a gente vai pelo menos ler o verso. Daniel 11:40. Quando a gente olha para o contexto do capítulo inteiro, a guerra que acontece no capítulo 11 de Daniel é uma guerra pelo trono ou a coroa de duas determinadas regiões. Então, aquele reino que tem a coroa é o rei daquele determinado lugar. Então, o rei do sul é aquele que tem a coroa do sul. Tem o título de rei do sul porque tem a coroa. E o rei do norte tem essa coroa do norte. Então, no verso 40 diz, e no tempo do fim, e o tempo do fim é 1798. O rei do sul vai lutar com ele. Ok? Então, a forma como a gente entende esse rei do sul, desde o início do capítulo, esse rei do sul é o rei que controla a região do Egito. E nesse verso, ou no final dos tempos, esses símbolos devem ser entendidos espiritualmente, certo? Quando a gente olha para a Babilônia, Babilônia não é Babilônia.
Israel não é Israel, é o povo de Deus. Então aqui o rei do Egito é o rei do Egito espiritual, certo? Então se a gente for para Apocalipse 11, verso 8, e a gente vai rapidamente aí. A gente vai ver quem é o Egito espiritual em 1798. Alguém pode ler para mim? Jazerão seus corpos mortos na praça da grande cidade que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde nosso Senhor também foi crucificado. Então a gente sabe quem é que espiritualmente é Egito nessa história. Se a gente fizer uma pesquisa, e no Grande Conflito, essa história é a história da Revolução Francesa. A Revolução dos Jacobinos, implantando sua ideologia ateísta. Então, o irmão White vai justificar que França é o Egito, porque Egito é essa nação ateísta, quando o faraó diz, quem é Deus? Certo? Para que eu deixe Israel. Ele faz mais do que isso. Ele faz isso porque ele não quer que o povo guarde o sábado. Então, naquela Revolução Francesa, o povo manifesta essa característica ateísta. E eles fazem isso de uma forma a tentar exterminar a ideia da criação, de um mundo criado em 7 dias. Eles trocam a semana de 7 dias para uma semana de 10 dias. Tudo isso é uma rebelião contra Deus. Esse povo... França é esse reino ateísta aqui, é o rei do sul. Então a gente volta agora para Daniel 11. E o rei do sul, França, no tempo do fim, vai lutar contra ele. Ele, se a gente voltar nos versos, é o rei do norte. O rei do norte é esse rei que domina na Babilônia. Ok? A gente não vai fazer um grande ponto, nem um estudo nisso, mas seria o papado, o rei do norte aqui, Babilônia. Isso acontece em 1798, quando França entrega a ferida mortal ao papado. Ok? Então, a história vai percorrer, vai passar tempo, e o rei do norte vai se vingar do rei do sul. Então o verso diz, e o rei do norte vai vir contra ele como um furacão, um redemoinho, com carros e com cavaleiros e com muitos navios. E vai entrar nos seus países, e vai inundar e passará. Então o que acontece é, o rei do norte vai retaliar esse poder, que se chama o rei do sul aqui. E a gente tem que lembrar a razão pela qual França é o rei do sul. Por que França é o rei do sul? O ateísmo. Mas de onde surge o ateísmo? Do Egito. Na história da França. Da Revolução. Então, por causa de uma revolução, é introduzida essa ideia ateísta no regime e na política francesa. O que acontece é, alguns anos mais à frente, a França volta dá um passo para trás com essa ideia de ateísmo, e ateísmo vai ser passado para alguém. Essa coroa vai ser passada para alguém. Então a gente tem a Revolução Russa. E a Revolução Russa dos bolcheviques, ela tem seu paralelo na Revolução dos Jacobinos. Eles herdaram dos jacobinos a ideologia ateísta e comunista. Então, na Revolução Russa, Rússia herda a coroa de rei do sul. Rússia é a nação ateia agora. E a briga é uma briga espiritual. Então, o rei do norte vai vir contra o rei do sul, Rússia, como um furacão e como uma inundação. Mas para ele vir, ele precisa de carros e navios, ou cavaleiros e navios. A gente não está fazendo estudo nisso,
Mas esses cavaleiros na Bíblia são símbolos de exércitos. E navios, na Bíblia, é símbolo de comércio ou de economia. Então, o papado vai precisar de um exército e de um poder que tem economia para fazer essa investida dele. A gente sabe de Apocalipse 13 que quando o papado passa um decreto dominical, ele obriga que as pessoas não comprem nem vendam. E ele também obriga que aqueles que não obedecem, não recebem o sinal da besta, sejam mortos. E ele faz isso através de um poder, que é o poder que vai passar o decreto dominical. Quem é esse poder? Quem é essa nação? São os Estados Unidos da América. Então, o exército que ele vai começar a se relacionar para fazer essa investida são os Estados Unidos da América, que vai dar poder militar e vai dar poder econômico para o papado. Então, se a gente voltar um pouco na história, se a gente voltar um pouco nessa história, a gente começa a entender o que está acontecendo nessa guerra que a gente chama de Guerra Fria. Alguém sabe o que aconteceu em 1799? 1979? Nem ideia. Começa a guerra do Afeganistão, aqui. E essa guerra é uma guerra de procuração. É uma guerra entre Rússia e Estados Unidos dentro do Afeganistão. Certo? Vocês podem ir na internet, vocês vão ver. Essa guerra começa em 1979 e dura esses 10 anos. Então, nessa guerra, a gente tem o Afeganistão como o local onde a guerra está acontecendo. E a guerra é entre Estados Unidos e Rússia. Então, os Estados Unidos está apoiando um grupo dentro do Afeganistão. E Rússia está apoiando um outro grupo. Um está apoiando os terroristas, os radicais, e o outro grupo, o outro está apoiando o governo. Quem está apoiando quem? Rússia está apoiando quem? Rússia está apoiando o governo. Os Estados Unidos estão apoiando eles vão apoiar os terroristas, ok? Mais à frente, nesse ano, vai surgir uma das pessoas que foram apoiadas, se chama Osama Bin Laden. Então, existe uma guerra de procuração aqui, e vocês estão certos de que isso começou em 1979. Eu não estou tão seguro agora dessa informação, mas tenho 80% de certeza de que existe outro evento que acontece aqui. Nesse ano. Mas com guerra? Talvez. Papa João Paulo II vai sofrer uma tentativa de homicídio. Alguém vai tentar assassinar o Papa. E o presidente dos Estados Unidos também passa contato. Eu tenho 80% de certeza que foi nesse ano. Então talvez tenha uma variação aqui. Mas não importa muito. Esse é o ano que alguém da União Soviética vai tentar dar um tiro, para matar o Papa João Paulo II naquele ano. Isso é muito importante que a gente saiba e reconheça o que aquilo quer dizer no contexto de todas essas guerras. Porque existe guerra acontecendo. Então o que acontece naquela história, depois que João Paulo sofre esse atentado, João Paulo II sofre esse atentado, ele vai
Foi quando? 13 de maio de 81. 81. Ok, um pouco para frente. Então, estou na minha margem de 20%. Mas depois desse atentado, o Papa João Paulo II vai começar essa aliança com os Estados Unidos da América para desmantelar a União Soviética. É isso que eles vão fazer. E os Estados Unidos da América vai dar seu apoio militar à CIA e também vai dar seu apoio econômico, fazendo boicotes financeiros à União Soviética. Vai fazer uma barreira financeira. E agora existe uma grande diferença entre os países capitalistas e os países socialistas. Isso tudo é o cumprimento de Daniel 11:40. Então, se vocês pegarem as notícias daquele ano, do que aconteceu naquele ano com a queda do Muro de Berlim, as palavras que os jornalistas vão usar vão ser palavras como furacão, redemoinho. Talvez eu tenha isso. Deixa eu ver. Eu vou ler algumas notícias para vocês. A imprensa secular. Gorbachev inclina-se perante as legiões romanas. Ou seja, a Rússia se rende aos romanos. Na capa da USA Today, estava na capa, em 1989 diz: a reunião do presidente soviético com o Papa João Paulo II na sexta é o evento mais recente de uma revolução no mundo comunista que o Papa ajudou a iniciar e que Gorbachev permitiu que ocorresse. Na Time, 4 de dezembro de 1989 diz: de todos os eventos que sacudiram o bloco soviético em 1989, nenhum está mais cheio de história ou é mais improvável do que o cordial encontro que terá lugar essa semana na cidade do Vaticano. Lá, na ampla biblioteca cerimonial do Palácio Apostólico, construída durante o século XVI, o czar do mundo ateu, Mikhail Gorbachev, visitará o vigário de Cristo, o Papa João Paulo II. Na revista Life, dezembro de 1989, diz: o triunfo de João Paulo II, a maré de liberdade que banha a Europa do Leste, é uma resposta à sua fervorosa prece. E o título da Newsweek, 25 de dezembro de 1989, diz: dias de furacão. São as palavras que a gente encontra em Daniel 11:40. Então, isso é só um pequeno resumo de Daniel 11, verso 40. E dessa guerra que começou, e que quem sentiu a responsabilidade de levar essa guerra foi o Papa João Paulo II. Alguém sabe qual a razão de que ele tomou essa responsabilidade tão a sério? Por causa da aparição de Fátima. Então, existe uma história famosa, que são as aparições de Fátima em Portugal. Todo mundo já ouviu falar dessa história, certo? Então, o que essa história conta é: haviam 3 crianças no ano 16 ou 17, talvez comece no 16 e se estende até o 17. E Fátima vai aparecer 7 vezes para essas 3 crianças. E ela começa a fazer revelações para essas crianças e fazer alguns pedidos para aquelas crianças. E uma das coisas que ela faz, das 3 crianças, só uma vai viver por muito tempo. As outras todas vão morrer antes do ano 1920. As outras 2, eles são 3 irmãos. Então, essa que sobrevive, se chama Lúcia, vai começar a ter essas aparições constantes dessa Fátima. E uma das informações que Fátima vai dar é: a Rússia precisa ser dedicada. A Rússia precisa ser entregue. Vocês precisam vencer e tirar a Rússia do cenário do mundo. É isso que eles querem fazer.
Então, os termos são: se a Rússia não for dedicada, vai vir um juízo sobre vocês. Então passa essa história inteira e Rússia ainda está no cenário. Então, quando a gente chega no ano 81 e Rússia ainda está no cenário, o Papa recebe essa tentativa de homicídio, acontece isso, ele teme, com medo de não estar cumprindo o que ele deveria fazer, porque ele sabe que agora está vindo um juízo sobre ele, ele está falhando na missão que foi dada para ele. Óbvio, isso é uma missão satânica. E o sonho de Fátima de uma carta, o sonho do Papa que recebesse um tiro, fosse salvo, uma coisa assim, era que queria executar esse propósito. Sim. Então, agora a gente sabe por que João Paulo II leva tão a sério essa ideia de exterminar a Rússia. Então, quando a gente viu essa história, a gente começou a estudar essa história no ano 91, a gente identificou que o rei do sul, no verso 40, era a União Soviética. E a gente não conseguiu ver mais do que isso. De que o cumprimento dessa profecia era na União Soviética e não na Rússia. Então eu vou desenhar uma linha. E vou dizer que nesse ano, e talvez alguns de vocês tenham a revista O Tempo do Fim, foi publicado, não nesse ano foi publicado, mas nesse ano foi entendido que o rei do sul era União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Isso está nessa revista O Tempo do Fim. Ok? Eu vou fazer um paralelo com a história milerita. Esse ano é quando a mensagem para o nosso tempo foi entendida. Quando é que foi a mensagem para o tempo milerita entendida? Em 2 anos, Miller estudou as profecias e entendeu que Cristo ia voltar em aproximadamente 25 anos. E esses 25 anos nos levaria ao ano 1843. Qual o problema aqui? O problema de data de 1844. Então, o que Miller não consegue ver? A data. Porque Deus estava colocando a mão, e a mão de Deus é colocada bem aqui já no início dos seus estudos. No início dos estudos, Deus já coloca a mão para prevenir que algo aconteça fora do esperado. Então, quando a gente tem Rússia sendo identificada como rei do sul, bem no início da nossa linha de reforma, a gente tem que entender que Deus também colocou a mão ali. Porque recentemente a gente começou a entender que o símbolo que a gente identificou como Rússia, como União Soviética, não era União Soviética, era Rússia. Então, a gente sabe que o rei do sul, na verdade, é Rússia. E não a União Soviética. O problema é que tanto nós não sabíamos, quanto Satanás também não sabia. Se ele soubesse dessas coisas, ele não teria invadido Rússia só até as fronteiras, ou só desmantelado os países da União Soviética. Ele teria ido até o fim, teria exterminado Rússia, tirado Rússia completamente do cenário das nações.
mas ele falhou em fazer isso. Então Deus, em 2016, abriu pela primeira vez essa ideia para a gente. E a gente começou a ver que Rússia faz parte do cenário profético e que Rússia não saiu desses eventos. Rússia ainda tem um papel para cumprir. Que em outro momento a gente não conseguia ver. Ok? Essa história prévia é a história que eu não tenho tanta informação assim. Mas é uma história muito importante se a gente quiser entender as coisas que vão acontecer para frente. Porque passou um tempo, em 2004, eu acho. Essa menina que tinha tido essas aparições morreu. E ela nunca teve nenhuma outra revelação de que havia problema quanto à Rússia. Porque em 2001, os olhos do mundo se voltaram unicamente para o Islã. E ninguém havia notado ainda o que a Rússia estava fazendo. Então, quando Putin entra na história, a Rússia começa a aparecer de novo nesse cenário, ou nessa luta com os Estados Unidos. Então, aqui existe uma guerra de procuração entre Rússia e Estados Unidos. E hoje a gente tem uma guerra na Síria, que é uma guerra de procuração também. E mais uma vez, quem apoia o governo é Rússia, e quem apoia os radicais, ou os partidos radicais, são os Estados Unidos da América. Isso está bem próximo a culminar em uma guerra. Perdão? Não. O texto da guerra é CT 355.2. CT? Você pode ler pra gente? Se o Senhor é Satanás, a velha serpente, este é a semente da mulher, te ferirá a cabeça, tu lhe ferirás o calcanhar. Cristo, de um modo especial, feriu a cabeça da serpente, mas a profecia tem longo alcance. É a declaração de um incessante conflito entre Cristo e seus seguidores, e Satanás e seus anjos e instrumentos humanos sobre a terra até o fim do tempo. CT 355.2, Cristo triunfante. Ok. Uma das razões que isso é importante é de que, quando em 2016 a gente começou a falar da Rússia, a mídia ainda não falava da Rússia. Então, a primeira vez que a gente identificou Rússia nos estudos foi em dezembro de 2016. E até ali, não estou dizendo que ninguém comentava sobre Rússia, mas Rússia nem sequer tinha atenção das notícias. Então, nos dias atuais, ou de 2017 para frente, Rússia tomou um papel nos noticiários muito grande. E esse papel sempre mostrando a tensão entre Estados Unidos e Rússia. Ok? Eu não vou fazer um estudo do conflito entre Rússia e Estados Unidos, mas eu quero comentar isso apenas, porque essas coisas de fato estão tomando proporções muito grandes agora. Ok? Talvez um outro comentário que eu quero deixar é: os Estados Unidos, nessa história, que cedeu seu exército para o papado na guerra para desmantelar a União Soviética,
havia financiado um grupo de terroristas, dos quais um é Osama Bin Laden. Então, quando a irmã White comenta a história de Daniel 11, 40 a 45, ela diz o seguinte, está em Manuscritos Liberados, volume 13, página 394. Não temos tempo a perder. Tempos perigosos estão diante de nós. O mundo está agitado com o espírito de guerra. Em breve terão lugar as cenas de angústia descritas na profecia. A profecia do capítulo 11 de Daniel quase chegou ao seu total cumprimento, quase alcançou o seu total cumprimento. Ela está mencionando os versos 40 a 45. Muito da história que teve lugar em cumprimento desta profecia, do capítulo 11, repetir-se-á. Então agora ela vai mencionar alguns versos de Daniel 11 que vai se repetir. No versículo 30 fala de um poder que lhe causará tristeza. Então o versículo 30 diz: porque virão contra eles navios de Quitim, que causarão tristeza, e voltará e se indignará contra a Santa Aliança, e fará o que lhe aprouver, e voltará e atenderá os que tiverem abandonado a Santa Aliança. Então, o verso inicial, que ela diz ser uma referência para a repetição de Daniel 11:40, é esse verso 30. E o que o verso 30 identifica é esses navios de Quitim. O que são esses navios de Quitim? Representa o poder comercial, né? Uhum. Quando os pioneiros... Vândalos. Então a gente tem Roma, e esse é o mar Mediterrâneo, ok? E essa região é a região da África. Então o que aconteceu por muito tempo é, Roma contratava alguns mercenários para trabalhar para ela. Então eles tinham esse apoio, davam apoio a alguns mercenários que iam fazer um serviço para ela em sua tentativa de ganhar mais território. Um dos mercenários que Roma contratou foi Genserico. E Genserico foi enviado para fazer uma expedição no norte da África. Então Genserico chega nessa região, e essa é a região que na Bíblia é identificada como Quitim. E Genserico é o líder dos vândalos. Então os vândalos vão se estabelecer nessa área da África. Então aquele homem que no início era contratado por Roma, fazia um trabalho para Roma, chega nessa região, se estabelece, forma um grande exército e tem habilidade em construção de navios também. E Roma desiste de seus planos com Genserico. E o que Genserico faz é, eu tenho esse exército todo e eu vou usar esse exército para ganhar mais território, mais poder. Então, o próprio poder que Roma usava, agora vai se reverter contra a própria Roma. Então, já no início dessa história, a gente sabe o que estava acontecendo. Que Estados Unidos, que cedeu, que era o exército do papado nessa história, estava financiando esses terroristas. E a história conta, os jornais contaram, que Osama Bin Laden foi uma das pessoas treinadas pela própria CIA nessa guerra do Afeganistão. Então agora, os Estados Unidos volta e deixa Osama Bin Laden para lá. E Osama Bin Laden não está contente. E então, isso vai terminar
no atentado de 11 de setembro. Então, uma das coisas que eu quero que a gente veja, quando a gente estuda Daniel 11, é que na história de Daniel 11, 40, 45, os versos anteriores também estão cheios de símbolos que podem ser encaixados no contexto dessa história. Ok? Então, a gente começou estudando a regra número 2. O que a gente viu? Alguém gostaria de... Mari? Que quando Deus quer revelar, Ele revela para a nossa estrutura, se a gente tiver diligente aplicação no estudo. Perdão? Que Deus, com essa regra progressiva, dado Deus só vai revelando aos poucos, porque também, assim como é revelado a nós, como Satanás também é um diligente, curioso, ele também vai conhecer, ele não pode conhecer antes do tempo. Clara? E esse tudo não é tudo, né? Dentro de um contexto. Tudo vai ser revelado, mas o que Deus quer, aqueles que tiverem estudo diligente aplicado vão entender o que Deus quer revelar naquele momento. Ok. Qual a razão porque a gente não entendeu o símbolo do Rei do Sul corretamente no ano 91? Porque isso é uma repetição da história milerita. Todo mundo viu esse paralelo. Que Deus colocou a mão sobre um símbolo e que ninguém podia mover a mão. E a razão por que ele faz isso, tá certo, é para testar o povo. Mas para mim, a razão mais solene por trás disso é que ele não quer que o inimigo saiba dos planos dele. Porque Satanás, eu não sei quantos sabem, mas Satanás tem essa igreja na terra que se chama o papado. E na igreja que ele tem na terra, também tem problemas. Existem partidos brigando contra partidos lá dentro. Todos sabem disso? Então, quando tem o Papa Francisco, a gente chamaria Papa Francisco os liberais, ou a esquerda. Quando a gente tinha o Papa João Paulo II era a direita, os conservadores. Então ele aponta para substituir ele o Papa Benedito. Uhum. Eu não sabia que a igreja do Papa era satânica. Assim, eu não sabia. Porque, por exemplo, a minha família é descendente do Papa Pio IX. Aí, antigamente até tinha assim uma orgulho de falar que era descendente do Papa, né? Mas atualmente não, tenho vergonha, porque depois que eu comecei a aprender e não sabia isso, sabia outras coisas, eu já comecei a ficar envergonhada, até dizer, olha, minha família vai ser dali. Fiquei com vergonha, fiquei decepcionada também. Uhum. Agora que a senhora descobriu sobre essas coisas? Agora, nessa manhã? Isso aí que você falou, sim. Outras coisas eu comecei já a saber aqui na igreja. As coisas que eles falam aqui eu comecei e tal, mas eu não sabia que a extensão era grande. É porque é satânico, o que ele quis dizer, porque cumpre o propósito de Satanás. Não, mas eu não sabia. Não cumpre o propósito de Deus, né? Apesar que tem aparência que cumpre o propósito de Deus, mas ela está cumprindo o propósito de Satanás. O que aconteceu foi, no tempo dos apóstolos, Deus estabeleceu a igreja dele. E aquela igreja, a igreja de Éfeso, aquela igreja é uma igreja pura e santa. Ela obedece a Deus. Então, quando o povo é muito obediente, vai acontecer algo com ele. Satanás vai se irar e vai perseguir o povo. Quer dizer, então, acho que se eu não tivesse frequentado essa igreja, eu não ia saber nada dessas coisas. Tipo assim, então, na família também tem vários, dessas coisas assim, entendeu? Então, quer dizer, o meu falecido marido era
dos templários e tal. Eu não sabia essas coisas que eram ruins, eu pensei que fossem coisas boas. Aqui na igreja que eu comecei a aprender, graças a Deus. Amém. Ainda bem que a salvação é individual, né? Não dependemos dos nossos ancestrais, dependemos de nós mesmos para nos salvar. Deus, né, por causa, mas a responsabilidade não é nossa. Quer dizer, a responsabilidade é nossa. É nossa e de Deus, né, para nos salvar. Mas é que nós temos que responder por nós, né? É isso, é por eles. Ok, então, o que acontece então na história é que o povo obedece a Deus e Satanás vai se irar. E o instrumento de Satanás na terra é Roma pagã, são os imperadores romanos, e eles vão perseguir a igreja de Deus. Esse é um período que na Bíblia é identificado como Esmirna. Então, esse período de perseguição, que as pessoas, por serem fiéis, vão ser lançadas nas prisões e vão morrer. Então, quando o povo começa a ser perseguido demais, algumas pessoas vão tentar abaixar a norma. Então, a gente vai entrar no período de Pérgamo, na Bíblia. São as 7 igrejas. Então, a igreja de Pérgamo é uma igreja que começa a se relacionar com o Estado. E eles começam a fazer concessões ao Estado. E isso é um pecado diante da Bíblia. Porque a igreja e o Estado não podem se juntar. Então, o rei Constantino, naquela época, ele vai ter uma visão e vai se converter ao cristianismo. E quando ele se converte ao cristianismo, ele muda o que o cristianismo crê e coloca paganismo dentro do cristianismo. E ele faz isso, sai de Roma e funda uma capital na Turquia, que é chamada hoje Istambul, mas naquela época Constantinopla. Então ele deixa o trono de Roma vazio no ano 330. E o papado vai e fica nesse trono. Então, mais para frente, esses imperadores de Roma vão colocar o Papa ou o Bispo de Roma para corrigir os hereges. Ele que vai ser o corretor de pessoas que são hereges. Mas o que eles entendem como hereges são pessoas que têm uma fé diferente daquela que eles queriam colocar. E o problema foi, o Império Romano trouxe paganismo para dentro do cristianismo. E existiam pessoas naquela época que queriam continuar tendo a fé que eles tinham antes. Então, aí que está o problema. E ele coloca a Igreja Católica, que aceitou esse paganismo dentro da igreja, para corrigir quem não aceitava isso. Então, a gente vai ter esse período de perseguição papal, a Inquisição, onde pessoas que estudavam a Bíblia em suas casas iam ser perseguidas e mortas. Então, onde isso começou, recentemente a gente teve uma campal aí no Vale dos Valdenses. Então, aqueles homens, você anda naqueles vales, você vê quão bela é a história. E ali tem aquelas escolas onde eles escondidos estudavam a Bíblia e não aceitavam o domingo, por exemplo, como dia de guarda. Então, o que eles faziam é, guardavam o dia correto que era apresentado na Bíblia. Eles estavam justamente na terra do papado, na Itália. Estavam no norte da Itália. Então, essa perseguição papal é uma reação da apostasia que o povo cometeu antes. Porque quando o povo entra em apostasia, vocês se lembram de Levíticos 26, certo? O que Deus faz? Deus vai chamar uma nação, os caldeus, para espalhar o povo. Então o papado é chamado por Deus para castigar seu próprio povo. Talvez isso é muito novo, essa ideia de papado chamado por Deus. Se a gente quiser ver isso, a gente pode abrir Isaías capítulo 10. É instrumento de Deus para fazer isso. Isaías 10.
Satanás sempre quer perseguir o povo de Deus. Ele sempre faz essa intenção. Então Deus segura, só que realmente Deus solta. Eu entendo assim. Babilônia literal foi usada por Deus também. Verso 5. Ai da Síria, a vara da minha ira, porque a minha indignação é como bordão nas suas mãos. Então a Síria aqui é o rei do norte. Vai ser o que na mão de Deus? Vara da ira. Uma vara da ira. O que alguém faz com uma vara quando está irado? Bate. Quem que vai receber o castigo? É o povo de Deus. Então Deus vai pegar esse reino do norte como uma vara para bater no povo. O povo vai receber o castigo. Então a gente não tem que se assustar quando a gente pensa que na história da perseguição papal, esse castigo é um castigo de Deus para a apostasia que aconteceu no período de Pérgamo. Já que o povo se apostatou, vai também receber, vai ser espalhado por 1260 anos. E é isso que vai fazer. O problema é... deixa eu ver o verso. A Nabucodonosor também foi usado, né? Ele chamou meu servo, né? O próprio Ciro. Sim. Verso 12 e 13. Isaías. Tendo o Senhor acabado toda a sua obra no monte de Sião e em Jerusalém, então visitará o fruto do arrogante coração do rei da Síria e a pompa da altivez dos seus olhos. Porque diz ele, com a força da minha mão fiz isto, e com a minha sabedoria, porque sou entendido. Eu removi os limites dos povos, e roubei os seus tesouros, e como valente abati os que se assentavam sobre tronos. Até o 15? Só até aí. Então, o que Deus diz é, eu acabei de lidar com o meu povo, e agora eu vou punir a Síria. Eu vou punir a Síria porque a Síria diz que fez tudo isso por sua própria força. Ela diz que fez tudo isso porque ela foi quem quis castigar. Então, esse é um problema de orgulho. É aquela pessoa que diz, tudo isso fui eu que fiz. Tudo isso eu tenho e por minha força eu fiz. Então Deus diz, verso 15. Porventura gloriar-se-á o machado contra o que corta com ele? Ou se engrandecerá a serra contra o que a maneja? Como se a vara movesse o que levanta, ou o bordão levantasse aquele que não é pau. Então, o que Deus diz é, você é a vara, você não é a mão. E quem controla a vara é a mão. Porque o que a Síria diz é que eu fiz isso tudo, mas não foi. Foi a mão de Deus que fez isso. Então, o papado faz toda essa obra e no final se gloria de que fez tudo isso. Então Deus vai punir o papado por todo esse orgulho que ele fez. Isso vai se dar em 1798. Ontem, só para dizer algo mais sobre isso, ontem a gente falou da história de Jericó, certo? O que a gente disse sobre aquela história? Que aquela história tipifica quando nós vamos para o mundo no sábado fazer guerra. Então, lá dentro de Babilônia, lá naqueles muros de Jericó, existe alguém, certo? Então, existe alguém que está lá, que vai ser tirada de lá e vai entrar no povo de Deus e vai ser salvo. Essa é Raabe. Então, é dada uma mensagem e nem todo mundo que está dentro de Babilônia, nem todo mundo que está dentro desse sistema papal vai morrer. Porque o povo de Deus se aproxima de Jericó e Raabe é salva, mesmo estando lá, ela vai sair de lá e vai ser salva. Então, a gente tem que ter tudo isso em mente quando a gente aborda o assunto de profecia bíblica. Em Daniel 11, verso 41,
é a parte que identifica essa história para a gente. Eu não vou provar agora, mas Daniel 11 é o decreto dominical. E quando o decreto dominical acontece, Daniel diz que vai haver um grande escape da mão. Os que vão escapar da mão são Edom, Moabe e as primícias dos filhos de Amon. Então, Moabe e Amon, a gente sabe que são filhos de Ló. E quando a irmã White comenta a história de Ló, ela diz que os filhos de Ló representam aqueles que nos últimos dias vão fugir, vão se salvar como trabalhadores da hora undécima. Ou seja, são aqueles que estão em Babilônia que vão se salvar. Eu não vou comentar muito mais sobre Daniel 11. Eu não lembro onde eu estava. Eu vou fazer... No início de tudo, tentando explicar por que foi essa mudança, né, da União Soviética para a Rússia e que era mais do que, segundo ver, do que o teste. Porque até a gente comentou que era um teste, porque na época a Mirlirita foi, né? Você nos mostrou e está tentando nos dizer que Deus está querendo esconder também o trabalho que Satanás segurar. Aí você estava falando que tinha lá dentro estava... ok. E aí a partir dali você quer continuar? Então, o que está acontecendo é, existem dois partidos dentro do Vaticano. Então, um partido são os liberais, e a gente vê que é esse partido que está no poder agora, o Papa Francisco. E outro partido são os conservadores. Então, quando o Benedito XVI estava no poder, começou esses problemas que a gente viu na mídia como VatiLeaks. São as informações de dentro do Vaticano que vazaram para a mídia. Vocês se lembram disso? É recente, não é muito distante. Todos os escândalos. Então, começou a haver pressão em cima de Benedito e ele renunciou o título de Papa, ou não há como renunciar, mas ele se afastou. Então entra o Papa Francisco com sua política liberal e a mídia gosta dele. E a mídia deixa de falar dos problemas do Vaticano e começa a mostrar como esse Papa é bom. É isso que acontece. Naquela história foi criada, nesse contexto, foi criada a máfia do... Eu não lembro, eles dão um nome. Dentro do Vaticano foi criado um conselho que eles chamam Conselho da Máfia. Eu não lembro direito agora qual é o nome, mas é um conselho que existe ali dentro. Isso tudo... Exato. Ou o grupo de São Gali, ou a máfia de São Gali. É isso o que acontece ali dentro. E o que está acontecendo é essa divisão. Então, a gente tem na Bíblia, ou a gente tem essa ideia na Bíblia e no Espírito de Profecia de contrafação. Alguém sabe o que é uma contrafação? É uma imitação do verdadeiro, certo? Então, quando é que o papado aparece na história do mundo? A gente vai dizer 538 até 1798. Por que a gente diz que é desse ano até esse ano? Qual profecia que indica isso? É esses 3 anos e meio que identifica os 1260. Mas antes de reinar por 1260, precisa ser tratado desses 3 poderes bárbaros. Esses 7 poderes eram cristãos, mas esses 3 poderes ainda não eram cristãos. Então o papado precisa tirar esses 3 poderes
antes que ele pudesse ascender para o trono do mundo. E esses 3 poderes, eles são resolvidos no ano 508. Então existem 30 anos, desde o momento que o caminho está livre para o papado, para que ele se prepare para fazer sua obra de 3 anos e meio. Onde a gente vê essa história? Então, a obra do anticristo é uma imitação da obra de Cristo. Porque Cristo se prepara por 30 anos e faz um ministério de 3 anos e meio. Okay? Essa profecia também é conhecida como, em Daniel, como 1290. Que é 30 anos mais larga do que aquela. Então, isso é o que a gente chama de contrafação. Ok? Então, existe outra contrafação que ele faz. Aquilo que a Bíblia diz, que os profetas, quando estão falando como representantes de Deus, são infalíveis, o Papa chama de infalibilidade papal. Então ele copia em todos os aspectos o trabalho de Deus, ele copia e faz algo igual para oferecer para o mundo. Ele tirou o sábado e deu o domingo. Ok? Então tem várias coisas que o papado faz que são essas imitações. E o que eu vou dizer é, uma das imitações é essa menina que se chama Lúcia. Para a Igreja Católica, essa menina tem revelações, ela tem um dom profético. E o que eu diria é que essa menina é uma contrafação ao ministério de Cristo, ao ministério que Cristo deu a Ellen White. Ele está copiando essa obra que Cristo faz em sua igreja. Então, quando Lúcia aparece e começa a dar mensagens para a Igreja Católica, a gente vê o que acontece de fato é que Fátima aparece para ela durante 7 vezes. 7 vezes. Ela vai ter que dar essa mensagem para a Igreja Católica. Isso é uma tentativa de Satanás reunificar sua igreja para que ele passe o decreto dominical. Então é muito importante a gente saber a razão pela qual Rússia era um problema para o papado nessa história. Mas é muito importante também a gente saber que não era possível entender como de fato essa história como de fato esse poder deveria ser entendido. Ok? Existem histórias na Bíblia que a gente poderia olhar agora, mas que mostram o mesmo exemplo. Uma das histórias é a Batalha de Cárquemes. Está familiarizado com a Batalha de Cárquemes? Ok. Talvez depois, no próximo estudo, então, a gente olha a Batalha de Cárquemes. Mas isso é a história da Assíria, do rei do norte, invadindo o Egito, mas indo só até as suas fronteiras e não terminando tudo. É uma batalha parecida com essa aqui. A gente tem outras histórias na Bíblia que ilustram a ideia de inundar, mas ir só até o pescoço. A gente pode, Isaías 7, Isaías 8, tem essa mesma ilustração. Talvez esse é um que a gente pode ir agora. Então, eu acho que assim, só para ficar claro, tudo isso que a gente está falando em termos daquilo, do tempo determinado, não é? Complementando, né, o que estava falado, para o povo de Deus saber dessas coisas, porque se fosse aberto antes, como a gente estava falando, do tempo, né, se Deus não tivesse coberto com a mão, o inimigo de Deus, Satanás, saberia também, e aí ele ia tentar realmente boicotar o que estava sendo feito de uma maneira muito maior do que se a gente não soubesse com muita antecedência. Então, eu acho que isso explica por que no movimento
as coisas são reveladas um pouco antes de acontecerem. Não é como foi, por exemplo, com as eleições dos Estados Unidos e tudo. Seria isso, né? Isaías 7, verso 8. Verso 8 e 9. Contudo, assim diz o Senhor Deus, isto não subsistirá, nem tampouco acontecerá, pois a cabeça da Síria é Damasco, e a cabeça de Damasco é Rezim. Dentro de 65 anos, Efraim será quebrantado e deixará de ser povo. Ok, então a gente tem a ideia de que a cabeça representa a capital, é o centro, ok? Então, Efraim aqui são as tribos do norte, e está em apostasia, e também vai ser destruído no ano 723. Então, no capítulo 8, no verso 7 e 8. Eis que o Senhor fará vir sobre eles as águas do rio, fortes e impetuosas, isto é, o rei da Síria, como toda a sua glória, e subirá sobre todos os seus leitos, e transbordará por todas as suas ribanceiras, e passará a Judá, inundando-o, e irá passando por ele, e chegará até o pescoço, e a extensão de suas asas encherá a largura da sua terra. Ó Emanuel. Então eu vou fazer uma aplicação aqui. E a Síria vai passar por quem? Por Judá, ou Reino do Sul. Então, só para pegar essa estrutura do Reino do Sul, então o que a Síria faz, vai nesse Reino do Sul, e ela só vai até o pescoço, e a cabeça fica de fora. Ele não entra, não inunda o resto, ou seja, a capital fica de fora. Então, nessa aplicação que eu estou dizendo quando em 1989 o rei do norte invade o rei do sul, em Daniel 11:40, ele deixa a cabeça de fora, que é a Rússia. Então a Rússia está muito fraca nessa história. E para Satanás está tudo resolvido também. Então agora que Rússia se torna um player, um jogador de novo no cenário das nações, ele olha para isso e vê que o tempo dele é muito curto. Ele treme diante dessas coisas. Que Deus tinha uma carta que eu diria que ainda não tinha sido vista. E agora tudo isso é muito importante. Então quando eu comecei esse estudo, eu recebi uma mensagem, inclusive, falando, estude esse assunto. Então eu estou aqui numa tentativa de estudar esse assunto. Com o que eu sei, não que eu tenha de fato olhado. Tudo isso, eu estou pegando um pouco do que eu conheço da história para começar a fazer uma introdução de coisas que são muito importantes para o tempo que a gente está vivendo agora. Então a gente vai orar e depois a gente vai voltar e, dependendo de como as dúvidas estiverem, a gente vai na direção em que as dúvidas estiverem caminhando, ok? Ou do interesse de todo mundo. Vamos orar? Querido Deus, Pai que está nos céus, queremos te agradecer pela sua bondade, pela sua misericórdia, e porque o Senhor, de forma sábia, tem sido o nosso general, nosso capitão, Pai, e que não tem revelado os seus planos para o inimigo, e nós louvamos o seu nome, Pai, porque o Senhor tem nos dado paciência de esperar a hora certa de entender as coisas. Amém. E que agora, ao esse assunto de Daniel 11:40 se tornar tão especial de novo, e termos que avaliar a história de Rússia,
a história do papado e como eles querem interferir na história do seu povo, que possamos estar usando essas informações que o Senhor nos dá para nos prepararmos para essa guerra. Por favor, continue conosco ao encerrarmos esse estudo, e que possamos nos prostrar aos seus pés e clamar por sabedoria, Pai. Amém. E te pedimos, te agradecemos em nome do amor de Jesus Cristo. Amém. Amém.